A paz do Senhor, povo de Deus, boa tarde, né? Hoje é 30 de março de 2021, né? Louvamos a Deus que ainda estamos aqui, estamos com vida. A palavra do Senhor diz que se não fosse o Senhor, o que seria de nós, né? Mas graças a Deus, louvado seja o nosso Deus, porque estamos aqui, estamos de pé. O Senhor tem nos sustentado, né? E eu quero trazer para os meus irmãos compartilhar aqui um pouco da palavra de Deus, um pouco do louvor, um pouco de testemunho também, né? Para edificar a nossa vida, a nossa fé, a nossa caminhada. Você que está aí do outro lado esteja precisando de uma palavra, e eu tenho uma palavra de Deus para você. Tô aqui com meu irmão Cláudio, né? Breve, logo ele vai estar aqui contando um pouco do testemunho dele, testemunho de conversão, como ele, né, foi alcançado pela salvação em Cristo Jesus, contando aqui um pouco pra gente e louvando também. Mas, de primeira mão, eu vou meditar um pouco na palavra de Deus, que se encontra lá em 2 Crônicas, no verso 20, que fala do louvor, né, da força do louvor, que o louvor pode fazer nas nossas vidas. A palavra do Senhor diz que o louvor, Deus habita no meio dos louvores, né? Então, por que não trazer nesse tempo, nesse período que a gente está vivendo, né? De não poder estar com todos os irmãos reunidos, de não poder congregar como de costume. Estamos congregando, mas a gente não está tendo aquele culto normal, né? Mas esse vídeo pode nos aproximar um pouco, né? Porque nem todos estão indo para a igreja, mas a gente está aqui trazendo um pouco da palavra de Deus, isso é o que é mais importante. Então a palavra do Senhor diz aqui, no livro de 2 Crônicas, no verso 18, diz assim, ó: Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo o Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando o Senhor. E levantaram-se os levitas dos filhos de Coatita e dos filhos de Coraíta, para louvarem o Senhor, Deus de Israel, com voz muito alta. Então, o que é que o texto está nos falando aqui? Está nos falando que o louvor, ele é uma arma muito poderosa, que nós podemos usar, como já vem sendo usada há muito tempo, há muitos anos, o louvor. Eu já ouvi testemunho de algumas irmãs contando, né, sobre campanha de louvores, né, fazendo ali para alcançar suas bênçãos. E eu creio que o Senhor se agrada, porque a palavra de Deus diz que o Senhor, ele habita no meio dos louvores. Então, aqui Josafá, como a gente sabe que no decorrer do texto, os filhos de Amon e os filhos de Moabe, eles vêm a pelejar contra Josafá. E ali eles se reúnem também com um povo das montanhas para pelejar com Josafá. E ali Josafá, ele se encontra sem saber o que fazer. Por quê? Porque ele não era um povo de guerra, e era um exército muito grande. Eram 3 exércitos contra o povo de Israel, o povo de Josafá. E Josafá, a palavra do Senhor diz que ele se prostra, ele se prostra no texto aqui que a gente leu, e começa a adorar. Ele convoca todo Judá a adorar o Senhor. Por quê? Porque eles se encontraram numa situação que eles não podem fazer nada contra aqueles 3 exércitos. E a Bíblia diz que Josafá temeu. Ele temeu, mas ele se pôs a buscar o Senhor, né? Então, como a gente pode ver aqui nesse texto, que Josafá, ele teme, mas ele vai buscar o Senhor, ele vai buscar o socorro, porque ele diz no decorrer do texto que o socorro vem do Senhor, né? O Senhor é o nosso socorro, o Senhor é o nosso socorro. Então ele teme e se prostra e vai buscar, e ele convoca, ele começa a convocar um jejum em todo Judá, né? E Judá se prostra, se ajunta para buscar o socorro do Senhor. Isso é muito maravilhoso, quando os irmãos se reúnem, né, nas suas casas, se reúnem, ajudam as irmãs
em campanhas para lutarem com armas espirituais, que Efésios 6 diz, né? Que a gente tem que estar revestido com as armas espirituais, as armas que está ali à nossa disposição, que o Senhor Jesus Cristo nos deu. Então, ele se prostrou e foi buscar as armas espirituais, porque as físicas eles não tinham. Mas Deus é tão maravilhoso, né, meus irmãos? Que o Senhor manda a providência do céu para a gente. E ali, todo o Judá e as cidades vizinhas e as cidades ali começam a se prostrar e a buscar o Senhor, né? E no verso 6, Josafá diz assim, ó: porventura não és tu Deus nos céus, pois és dominador sobre todos os reinos das gentes. Na sua mão há força, há poder, e não há quem te possa resistir. Josafá tem uma conversa com o Senhor, né? Ele traz à memória os frutos de Deus, os frutos, tudo aquilo que Deus prometeu ao seu filho Abraão, né? Porque eles estavam numa terra da promessa. E ali aquelas pessoas queriam tirar eles daquele lugar, né? Daquele lugar que Deus tinha dado, ele tinha dado por herança para eles, né? E ali Josafá ele começa a lutar com aquelas armas que ele tem. O que é que Deus está nos ensinando aqui? Que nós temos que lutar com as armas que Deus nos disponibilizou, nos deu. Você tem força para lutar, você tem força para vencer as batalhas que você enfrenta. Por quê? Porque Deus está com você e Deus te deu as armas necessárias para que você lute. Interessante, né, irmãos, isso? E muito bom, porque a gente sabe que não está só. E ali, Josafá, ele traz à memória isso, esses feitos de Deus, né? E ele diz assim, ó: tu lançastes fora os moradores desta terra e deste a semente a teu amigo Abraão. Ou seja, ele estava dizendo: Deus, nós estamos naquilo que o Senhor nos deu e estão querendo nos tomar. Então, como foi o Senhor que nos deu e o Senhor lançou fora as pessoas que habitavam aqui, então o Senhor peleja por nós esta hora, né? Então, Josafá ele estava ali colocando-se à disposição daquele que podia resolver o problema dele, né? Às vezes nós queremos resolver com o nosso próprio braço, com nossas próprias forças, mas não é assim. Você precisa entender que nós resolvemos muitas coisas no joelho, colocando diante daquele que pode resolver as nossas causas, o nosso Pai, conforme estamos na obediência, na fé, crendo que Deus pode trabalhar por você, né? Então ele continua ali conversando com Jesus, com o Senhor. No verso 9 ele diz assim: quando nos vier o mal, né? Por quê? Porque ele se colocou de pé, ele ficou de pé ali diante da casa do Senhor, da congregação ali. E ele diz assim, ó: quando nos sobrevier o mal, a fome, a espada, o juízo, a peste, apresentamos diante de ti nesta casa. Clamaremos a ti na nossa angústia e tu nos livrará e nos ouvirá, né? Então ele estava ali diante de pé da congregação, estava tendo uma conversa com o Senhor, estava colocando tudo o que estava acontecendo. Irmã, Deus não sabia? Sabia, claro que Deus sabia, mas é necessário às vezes você conversar e ter um diálogo com seu pai, para que Deus possa agir, entrar com providência na situação que você está passando. É necessário ter um diálogo. Você tem um diálogo com qualquer outra pessoa, por que você não pode ter com Deus, né? Então ali ele estava tendo aquele diálogo. E ele diz: porque a terra, Senhor, é herança nossa, o Senhor que nos deu, né? Foi o Senhor que nos deu. A terra foi herança. E ali ele começa, né? Então ele convoca todo o Judá, ele vai convocando e vai trabalhando. E aí ele diz, ó, no decorrer do texto a gente vai analisar, e ele diz assim no verso 21: e acolheu-se com todo o povo, ordenou cantores para o Senhor, que louvassem a majestade santa, saindo diante dos armados e dizendo: louvai ao Senhor, porque a sua benignidade é para sempre. Aleluia. Então o que é que eu aprendo com isso esta tarde? Louve ao Senhor, faça campanha de louvor. Eu creio que não seja novidade para quem está assistindo, mas para quem não está assistindo, não tem costume de fazer, louve ao Senhor em todo o tempo. Os salmos, muitos dos salmos vai falar sobre isso. E Josafá, a Bíblia diz que Josafá, quando
começa a louvar o Senhor entra com providência na peleja. Então aquele exército que estava indo contra Josafá, o dos Amon, dos Moabitas e de Moabe e os da montanha, o Senhor começa a fazer ali uma confusão. Né? Os dois exércitos, para você prestar atenção, os dois exércitos, o que é que Deus faz? Os dois exércitos de Amon, né, e de Moabe, eles lutam contra o exército da montanha, contra aquele povo da montanha, e eles matam todos. Depois, os dois exércitos brigam entre si e se matam e não fica nenhum. É muito interessante, porque o Senhor entrou com providência quando o povo de Israel começou a adorar, e o Senhor foi e fez, para você ver como o louvor, ele tem uma força muito grande. Por quê? Porque Deus, ele está no meio do louvor e ele trabalha através do louvor. Às vezes você pode pensar que não é nada, mas o louvor, ele quebra barreiras, irmãos. Ele destrói o nosso inimigo. A palavra do Senhor diz que quando Saul estava atemorizado por espíritos malignos, porque a presença do Espírito Santo tinha saído da sua vida por desobediência, né? Então, começa a habitar nele um espírito maligno que o atormentava. E ele chama Davi, né? Ele manda chamar Davi. Davi começa a dedilhar a sua harpa. Quando Davi começa a dedilhar a sua harpa, aquela presença maligna que estava sobre a vida de Saul bate em retirada através do louvor. Então, o louvor, ele tem o poder e a força de desfazer o mal, de quebrar as barreiras, né? Então, o que é que eu aprendo nesta tarde, minhas irmãs e meus irmãos e quem nos assiste? Louve ao Senhor, adore ao Senhor, porque o louvor, ele vai trazer a tua vitória, assim como trouxe para Josafá, né? Josafá, ele se prostrou e começou a adorar, todos os Judá começou a adorar, e a Bíblia diz que eles se baratinaram, os exércitos se baratinaram, e ali foi o Senhor entrar com providência e pelejar contra aquele exército, que era muito grande, era uma grande multidão que estava indo contra Josafá, né? Josafá ia perecer, mas ele buscou aquele que podia resolver a situação. Então, quando eles ali começam a se matar entre si, né? Colocar esse termo, se matar entre si, guerrear entre si, os exércitos, a Bíblia diz que eles se mataram e ficaram muito despojo, tanto que os filhos de Israel no outro dia foram lá, pegaram, saquearam tudo, não conseguiram trazer todas as coisas e foram 4 dias saqueando aquele lugar. Por quê? Porque o Senhor, ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E Josafá começou a reinar, né? Ele tinha ali só apenas 30 anos, se eu não me engano, salvo a memória, né? Ele era muito novo quando ele começou a reinar e o Senhor foi com ele. O Senhor foi todo tempo com Josafá ali e deu a vitória. A Bíblia diz que o Senhor, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Assim como ele foi com Josafá, ele também é conosco. Quando nós nos colocamos na posição, quando nós colocamos aquilo que nós não podemos resolver diante do nosso Deus, o nosso Deus, ele entra com providência e nos dá a vitória. E louvado seja o nome do Senhor por isso, né? Então é muito bom louvar o Senhor. E o Salmo 46, no verso 1 e 2, diz assim, ó: louvai ao Senhor, a minha alma, louvarei ao Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto viver. A Bíblia diz que todo ser que vive, louve ao Senhor. Por quê? Porque o louvor, além de Deus ser agradado no louvor, você traz para si as vitórias em Cristo Jesus, né? E os salmos nos decorrer, ele vai falar. O Salmo 147, verso 1 diz: louvai ao Senhor porque Ele é bom. Cantai louvores ao nosso Deus, isto é agradável, decoroso é louvar. Então louve ao Senhor essa tarde, né? A gente vai estar aqui também fazendo campanhas, né? Campanhas de louvores, vocês aí, eu aqui. Por que não? A gente muitas vezes fica no celular fazendo outras coisas. Podemos estar louvando ao Senhor em comunhão, agradando, né, o coração de Deus, porque eu creio que Deus se agrada quando nós estamos em união e louvando o nome do Senhor, né? E desde já eu quero que você se inscreva no meu canal,
que você deixe seu like, que você compartilhe, que você ative o sininho de notificação para toda vez que eu colocar um vídeo novo, você já ser ali notificado. E que você fique comigo nesse andar, né, com Cristo, compartilhando da palavra, compartilhando o testemunho. Por quê? Porque edifica a nossa fé, de certa forma. Às vezes a gente está entristecido, às vezes estamos aí sem poder sair para nenhum lugar. E assim a gente fica mais próximo. Por quê? Porque Deus se agrada e é da melhor forma, trazendo um pouco da palavra de Deus para os nossos corações. É refrigério, irmão, para mim e eu creio para quem está ouvindo, né? Agora eu quero aqui falar um pouco com o irmão Cláudio, que está aqui comigo, congrega aqui junto comigo, né? Ele vai falar um pouquinho sobre o testemunho de conversão dele, quando Jesus apresentou a salvação para o Cláudio. Vamos aqui ver o que é que ele tem a nos dizer, né? Eu fiquei curiosa, e você?